saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Estamos adiante de nós com o capítulo 20 de Lucas, do versículo 27 ao 40, quando Jesus se encontra com os saduceus, homens que não acreditam na ressurreição. E Jesus nos vai dar algumas lições sobre a doutrina da ressurreição bíblica. Aleluia. Vamos lá, ao texto 27 do capítulo 20 diz o seguinte: E chegando-se alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. E o segundo e o terceiro também a tomaram, igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. Então aí você já veja o clima. Eles vieram, aqueles homens, com uma pergunta, eles eram saduceus. Jesus bem sabia o que eles criam. Ou seja, estavam desafiando Jesus com uma pergunta, mais uma vez, como outros tantos o fizeram para o pegar. E me chamou a atenção de que algumas vezes Jesus, quando encontra essa situação, expõe o coração daqueles que estão perguntando, somente para o tentar ou o pegar em alguma coisa das suas palavras, mas aqui não, Jesus vai responder a sua pergunta, que na verdade, quando a leio, parece até uma história inventada. 7 irmãos faleceram, tendo se casado com a mesma mulher, mesmo que se explique a colocação de Moisés, mas nenhum deu filho, e na ressurreição de quem será? Então, uma colocação narrativa para que Jesus respondesse esta realidade, e por incrível que pareça, pacientemente e de bom grado, Jesus responde. Veja a partir do versículo 34. E respondendo Jesus disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E os mortos hão de ressuscitar, e que os mortos hão de ressuscitar também mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Então veja que Jesus trouxe, em verdade, 2 respostas. Uma em relação à pergunta que eles fizeram, e por último, em relação à sua crença, que era uma crença, melhor dizendo, uma descrença na ressurreição. E Jesus, vou começar por aí, já desmascara logo que em Moisés, na vida de Moisés, nas palavras de Moisés, se encontra a resposta de que a ressurreição dos mortos existe. Porque Moisés chamou ao Senhor, aleluia, de Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E estes que já haviam morrido, Deus não é Deus de mortos, aleluia, mas Deus de vivos. E nesta resposta, o Senhor está contradizendo a eles e confirmando que os mortos viverão eternamente. Haverá esta realidade da ressurreição. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre ela, usando alguns versículos que Jesus fez aqui, colocou aqui para nós um texto, e alguns outros da Bíblia Sagrada. Veja, quanto à pergunta que fizeram os saduceus, a pergunta foi: os 7 irmãos morreram, foram de uma mesma mulher, na ressurreição de quem ela será esposa? Então, a resposta de Jesus foi, a princípio, simples, dizendo: olha, casamento é para aqui. Aqui neste mundo, as pessoas casam e se dão em casamento. Mas na realidade futura,
Na ressurreição dos mortos, na realidade eterna, não haverá este tipo de coisa, casamento, porque as pessoas serão como os anjos, eles não podem voltar a morrer. Não há contrato que se possa fazer a nível terrestre, a nível de vida, porque o contrato do casamento é um contrato por vida. Depois que o cônjuge morrer, eu até me lembro do texto de Paulo, que usou isso como referência, falando da lei da graça, mas usou esta comparação com o casamento humano. Quando o cônjuge morrer, terminou o contrato, a outra pessoa está livre. Então, desta mesma maneira, este tipo de contrato não existe na eternidade. E o Senhor Jesus explica lá, eles serão como os anjos, a mesma natureza, com a natureza angelical. É um espírito. O anjo é um ser espiritual. Então, na ressurreição não há casamento, nós seremos iguais aos anjos, seres espirituais. Quais são as duas doutrinas que em nada se encaixam, em verdade, são opostas à doutrina da ressurreição bíblica, mas que são conhecidas entre nós por causa de outras religiões, de outros pensamentos filosóficos e de até alguma denominação dita evangélica. Quais são elas? A primeira, num lado, está a doutrina da aniquilação. Do outro lado, está a doutrina da reencarnação. A que mais nós conhecemos, pelo menos ouvimos falar, é a doutrina da reencarnação, que estes creem que o ser espiritual, quando sai e despega do corpo, ele fica em algum lugar onde ele recebe um melhoramento ou um pioramento, algum juízo, e eu não sei se nas literaturas religiosas se diz exatamente de onde vem este juízo. O fato é de que o universo, ou quem quer que seja, os coloca, os faz virem outra carne, seja de um animal, seja de um ser mais evoluído, no sentido desta evolução que cada um deles busca. Então, a doutrina da reencarnação trata-se de que o corpo se desfaz e esta pessoa, este ser, vai nascer em outro corpo. Então, ela é contrária à ressurreição, porque o corpo que padeceu parou de existir. E a ressurreição diz o contrário. Este corpo vai voltar a juntar-se com este ser espiritual. E por falar em ser espiritual, vamos esclarecer um pouco do que é isso. Todos aqueles que morrem, eu, você, qualquer pessoa que já morreu, o que acontece naquele momento é que o corpo, nós conhecemos bem o que acontece com o corpo. O sangue para de pulsar, o coração para de bater, então as células começam a morrer, o cérebro para de funcionar, toda a química, toda a eletricidade neurológica que existe para de funcionar e de repente aquele corpo vai começando a apodrecer, já não há mais vida. E nós sabemos que nós voltamos para o pó, este é o corpo. No entanto, é simples para nós entender que nós não somos só corpo. Este pensamento, esta realidade dos nossos sentimentos não está alocada a alguma coisa física. Nós sabemos que dentro de nós há algo virtuoso, né? As nossas emoções, a nossa razão está dentro de nós, mas definitivamente não está alocada a uma esponja como o cérebro ou a nada físico. Nós bem reconhecemos isso e nós chamamos esta área de alma. E nós reconhecemos a realidade espiritual porque a Bíblia Sagrada nos ensina sobre ela, de que Deus colocou no homem o espírito do homem. E de acordo com a decisão que o homem faça, porque ele nasceu depois de Adão no pecado, com o seu espírito separado de Deus, ele precisa aceitar, ele precisa buscar, aleluia, ou aceitar, porque na verdade Deus vai ao encontro com o seu evangelho e todo aquele que recebe, que entra nesta porta, então encontra vida espiritual e tendo vida espiritual no momento que eles morrem, então o seu espírito, junto com a sua consciência, vai ao poderio de Deus. Mas mesmo aqueles que morrem sem Deus, morrem separados do Espírito de Deus, têm a essência espiritual dentro deles. Tem a sua alma. E a mesma verdade acontece. O seu espírito, junto com a sua consciência, há muitos textos bíblicos que evidenciam que a consciência da pessoa vai junto com ela, a parábola do rico e do Lázaro seria um deles. Né? Este ser espiritual que agora está
espírito e alma, vai também ao poderio de Deus. E eu digo isso porque está evidenciado aqui neste texto, não é, que Jesus fala de que eles vão para Deus, mas não significa que todos estão indo para o céu, estão indo para o poderio de Deus, aonde nós sabemos que no futuro vai haver um julgamento. Então, a primeira das doutrinas é a reencarnação, que é contrária em sua essência à doutrina da ressurreição, porque há ressurreição. Porque este corpo que morreu vai ressuscitar, é uma das razões porque não existe a reencarnação. A outra doutrina do outro lado chama-se aniquilação. Estes creem de que quando o corpo morre, do corpo ninguém precisa nos ensinar, nós vemos, cada um de nós sabemos o que acontece com o corpo. No entanto, o ser espiritual dessa pessoa, para os que creem na aniquilação, diz que ele desaparece. Simplesmente a consciência se perde, né? Então, esta realidade é a aniquilação, não dói para ninguém, não tem futuro eterno. E a doutrina da ressurreição mostra, aleluia, crê quem quer, mas vai acontecer, porque Deus está dizendo pela sua palavra que é exatamente assim que acontece. E naquela parábola do rico e do Lázaro, Jesus evidencia na prática o que é que o rico viveu quando chegou no lugar onde ele foi parar e onde ele viu Lázaro, né, que jazia em vida perto da sua casa, mas ali numa situação tão diferente. Amém? Então essas duas doutrinas são contrárias à doutrina da ressurreição, e porque a doutrina da ressurreição é uma realidade, estas duas estão cabalmente falsas. Nós já falamos também que aqueles que morrem, eles são separados, o corpo pó do espírito com a consciência dele, ou seja, a alma, e vão para o poderio de Deus. Mas e o dia da ressurreição, irmã? Nós já sabemos que quando nós morremos, este ser espiritual continua vivo, mas e o corpo? A irmã acabou de dizer muitas vezes, o corpo a gente já sabe o que acontece, sabe até aquilo que nós vemos. Mas na Bíblia diz que vai haver o dia da ressurreição daqueles corpos, inclusive. Eu sei, isso é algo extraordinário, até louco, mas o Deus que pôde criar do nada todas as coisas, e que do pó da terra formou o homem e assoprou em suas narinas o fôlego de vida, é o mesmo Deus que disse, haverá a ressurreição dos corpos. A primeira delas está em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, são aqueles que morreram em Cristo, ou seja, todos aqueles que morreram na fé do Cordeiro salvífico, na fé do projeto de salvação que Deus propôs. Naquele dia, a Bíblia Sagrada nos diz que quando tocar a trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Por que isso? Porque o corpo que vai entrar no céu é o mesmo, mas não é mais de essência física, carne e sangue. O texto bíblico diz que eles serão transformados. Uma outra palavra bíblica é glorificado. Então, este corpo agora, ele vai mudar a sua essência. É o mesmo. Claro, eu e você não vamos entender os pormenores da física, porque isso é mistério de Deus. Mas vai acontecer assim. E para quem pergunta, e como é que é o corpo glorificado? Jesus veio em corpo glorificado. Então, será assim. Ele foi reconhecido, né? Então será assim. Glória a Deus. Vamos falar detalhes sobre isso, deixamos isso para uma aula no futuro. Mas o fato é que a ressurreição primeiro em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, vão ressuscitar primeiro neste dia do arrebatamento da igreja. Depois nós estivermos vivos, o nosso corpo também não vai entrar com carne e sangue. Se eu estiver viva, vai ser transformado e nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. Essa é a primeira ressurreição. Mas no fim do texto sagrado, sem entrar nos pormenores, do meio do caminho, vai haver em Apocalipse 20 e versículo 11, fala da ressurreição final adiante do trono branco. Quando no findar da história da humanidade, Deus fará ressuscitar. O mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos, ou seja, toda o átomo de gente que houve na existência daqueles que durante a vida não decidiram pelo caminho de Deus, estes corpos se unirão outra vez com o espírito e a consciência de cada um deles, se apresentarão diante do Senhor num julgamento chamado trono branco, e ali o Senhor validará, não é?
o destino eterno de cada uma daquelas pessoas num processo legal, se pudéssemos dizer assim, está aí explicado no livro de Apocalipse. Então, a ressurreição dos corpos, inclusive, é uma realidade. A ressurreição e a vida dos mortos, do pós-morte, é uma realidade. O ser espiritual junto à consciência do homem jamais morrerão, mas inclusive o seu corpo vai no futuro se ajuntar e este corpo total viverá por toda a eternidade, conforme o que Deus descreveu na sua santa palavra. E aqui está a palavra para hoje. Amém.